A paz do Senhor Jesus. Que bom poder compartilhar com você esta palavra. É um prazer muito grande poder parar um momento e estudar um pouco a palavra de Deus. Contarei com você, você que está nos ouvindo, que está em casa, está aí deitado, não importa onde você estiver, né? Vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar um pouco daquilo que Deus quer nos falar neste dia de hoje. Em primeiro lugar, vamos orar. Gostaria que você dobrasse seus joelhos se puder. Se não puder, feche seus olhos, coloque a mão em seu coração e Deus vai falar profundamente ao seu coração neste momento. Amém? Vamos orar. Aleluia, louvado seja Deus. Deus amado, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós bendizemos o teu nome. Ó Deus, sabemos que o Senhor opera para maravilha em nosso meio, porque a tua palavra, Deus amado, é viva e ela é eficaz, é ela que nos transforma, é ela que nos muda. Ó Deus, vai movendo as águas em nosso favor, em nossa direção, Pai, abençoando, nos libertando, leva cativo nossas memórias, nosso coração agora a Ti, para que nós, Pai, ouça a Tua voz e sinta a Tua presença. Ó Deus, que haja um mover espiritual neste lugar. Eu creio, porque a Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Ó Deus, a Tua palavra também me diz, clama a mim, te responderei coisas grandes, firmes que não sabe. Deus, move as águas, Pai, em nosso favor agora. Ó Deus, perdoa nossas falhas, as nossas transgressões, o nosso pecado. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Pai, toda incredulidade. Ó Deus, toda falta de fé em Ti. Ó Deus, move as águas agora. Eu te peço em nome de Jesus. Abre o nosso coração, abre nossa visão agora, espiritual. Em nome de Jesus, para aquilo que nós vamos ler neste momento, para aquilo que nós vamos estudar neste momento. Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, peço o derramamento do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Pai, vai operando milagre. Pessoas estão às vezes, Pai amado, deitadas no hospital, às vezes em cima de uma cama. Oh Deus, não pode andar, mas Tu és o Deus do milagre. E agindo Deus, quem impedirá? Porque a Tua palavra é fiel e é verdadeira. Pai, opera agora. Vai tocando agora. Vai movendo as águas, Senhor. Tu pode fazer o impossível acontecer, porque Tu és Deus. Tu pode trazer milagre, Tu pode trazer a paz, a alegria a este coração agora. Pai, Tu pode curar este corpo, Tu pode curar esta vida agora, dessa enfermidade. Porque a Tua palavra diz no livro de Isaías 53, que o Senhor Deus levou sobre si as nossas enfermidades. Oh Deus, move as águas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura agora, Pai. Oh Deus, louvado seja, Pai, o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E louvado seja, Pai, o Teu nome. Tu és digno de ser adorado, e de ser glorificado, e de ser exaltado. Opera, Pai, no meio de nossos familiares. Opera, Pai, naqueles de longe e naqueles de perto. Oh Deus, intercede pela minha vida, pela vida da minha esposa. Oh Deus, por este lugar, por esta casa, por este ambiente, este lugar. Opera também na vida do Senhor Guilherme também. Deus, em seus braços, em suas pernas, em seu corpo. Pai, que haja agora, Pai, em nome de Jesus, a cura. Eu libero sobre ele, Pai, a Tua presença agora. Pai, que ele venha ser libertado agora. Oh Deus, cura, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos os meus familiares, meus irmãos. Alcança cada um deles, Pai, os de longe e os de perto. Toda a família, Pai, alcança agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E nós te rendemos graça. E nós te rendemos adoração e gratidão. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, né? Que muito bom
poder parar um pouquinho e começar a estudar um pouco da palavra de Deus, né? É uma passagem muito bonita essa palavra aqui, que está registrada em Mateus capítulo 8, versículo 5. Vamos estudar, gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí, a Bíblia evangélica, a Bíblia católica, né? E vamos estudar essa colocação que é muito importante para mim e para a sua vida também, né? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração neste momento. Amém? Vamos lá. É uma passagem que nos chama muita atenção, porque o título da mensagem fala sobre, vai contar sobre um centurião de Cafarnaum, um homem de autoridade, um homem que tinha, né, um título de autoridade naquele lugar, era respeitado, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção para o título da mensagem de hoje, seria, né, Jesus tem o prazer de curá-lo. Jesus tem o prazer de trazer libertação sobre a sua vida, né? E Ele quer nos curar hoje, né? Então, o título da mensagem seria Cura e Libertação, né? Cura. Quem é que não quer ser curado? Às vezes você está aí nos ouvindo, está passando uma dificuldade, está querendo ser curado, e Jesus está querendo curá-lo. Mas a pergunta seria o seguinte: você quer ser curado? Porque muitas das vezes a gente não sabemos o que queremos, não sabemos aquilo que nós queremos. Às vezes é tanta coisa que passa na mente, né, que às vezes nós se esquecemos que queremos ser curados. Às vezes não paramos para analisar e refletir sobre o assunto, né? Jesus te faz uma pergunta hoje, para você que está nos ouvindo. Você quer ser curado? O que é que está lhe impedindo a sua cura? Nós vamos aprender sobre isso, né? Porque Jesus opera milagre. E Ele continua fazendo milagre hoje, né? Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele continua fazendo. Só que depende de mim e de você acreditar em sua palavra, para que isto venha acontecer. Jesus não opera em milagre em alguém incrédulo, em alguém que não crê na sua palavra. Por isso, é muito importante, eu e você, crer nas palavras de Jesus e crer naquilo que Ele está nos ensinando, para que eu e você venha receber a cura, tanto uma cura física como uma cura espiritual, uma cura na alma. Às vezes uma tristeza na alma, às vezes você teve, através do tempo, uma ferida, construída por uma palavra, uma tristeza, quem sabe uma perda de algum familiar, e você ficou triste, abatido. Deus vai chamando sua atenção hoje. Deus quer lhe curar hoje. Amém? Vamos estudar o texto. Abra aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículo 5. Vamos estudar essa colocação. Diz o seguinte, o texto da mensagem da palavra de Deus hoje. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando, né? Veja, no versículo 5, Jesus tinha acabado de entrar em Cafarnaum, uma cidade. Estando ali, conversando numa grande multidão ali, e de repente chega um homem, uma autoridade daquele lugar, o homem, e chega ali implorando, né, por Jesus. Versículo 6, diz o Senhor, no versículo 6, Senhor, o meu criado já em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Veja a colocação daquele homem, contando para Jesus um acontecimento que estava acontecendo na casa dele. Um empregado
estava enfermo, doente. E ele explica para Jesus dizendo que, olha Jesus, o meu criado, que o meu empregado, ele está paralítico, está em terrível sofrimento, é um sofrimento que não acaba, dia e noite sofrendo, né? E Jesus, no versículo 7, disse-lhe Jesus, irei lá curá-lo. A resposta de Jesus já foi direta. Peraí, eu vou lá curá-lo, né? No versículo 8, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz somente uma palavra e o meu criado ficará sarado. Você vê a humildade daquele homem. Um homem que podia forçar qualquer pessoa ali e, né, a casa dele fazer que ele fizesse uma cura. Porque ele tinha autoridade, ele trabalhava, ele era um chefe. Ele tinha vários soldados que trabalhavam para ele. E ele era um capitão, né, de um comando. Ele dava comando a vários policiais, né, que trabalhavam para este homem. Ele era muito importante, respeitado naquela cidade, em Cafarnaum. Você vê que a humildade dele foi tanta que ele disse, ó Jesus, diga o seguinte, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, debaixo da minha casa. Não, mas diz somente uma palavra só, e o meu criado, o meu empregado será curado dessa enfermidade. A resposta é muito interessante. Veja, a explicação daquele homem começou a dar para Jesus. No versículo 9, diz o seguinte, pois eu também sou homem, sob a autoridade. Olha que ele está falando para Jesus. Jesus, eu sou homem de autoridade. Eu tenho um exército que trabalha para mim. Olha a explicação dele. No versículo 9, vou ler para você entender. Pois eu também sou homem, sob autoridade. Tenho soldado à minha ordem. Olha, digo a este vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele o faz. Olha, você vê? Ele está dizendo para Jesus que ele tem soldado, tem empregado. Se ele disser para qualquer um destes, vai, ele vai. Vem, ele vem. No versículo 10, e ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Pois então, para gerar o milagre, preciso ter fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Não adianta você querer cura sem fé. Não adianta você querer um milagre, não crer na palavra de Deus. Não adianta você querer que as coisas de bom aconteçam se você não busca. É a mesma coisa você estando com fome, com muita fome, né? Dizer assim, eu estou com fome, mas se você não comer, você está com fome, mas se você não for comer, a sua fome não será eliminada. É preciso a fome, sim, mas precisa você ir lá comer, se esforçar para comer, senão não vai adiantar. O milagre não vai acontecer e a sua fome não vai cessar. Você entendeu? Pois então aquele homem estava explicando, estava informando para Jesus, dizendo que ele era um homem de autoridade. Ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele.
E ele disse que se eu falar para um soldado que vai, ele vai. Se eu disser para que ele venha, ele vai vir também. É a mesma coisa se eu falar para o empregado. Vai acontecer a mesma coisa. Aí Jesus se admirou o tamanho da fé daquele homem. Aí eu te faço uma pergunta, você que está aí nos ouvindo. Qual é o tamanho da sua fé? Você já parou para analisar sobre isso? Você já parou para refletir qual é o tamanho da sua fé? Jesus disse que se alguém tivesse fé do tamanho de um caroço de mostarda, ele dizeria para aquele monte: ergue-te dali e te lança-te ao mar. E ele obedecia. Então, analise, pare para pensar. Você tem fé? Muitas pessoas têm fé. Isso já é outro assunto. Porque, como nós vemos hoje no planeta Terra, né, a humanidade perdida, sem Cristo, sem salvação, sem esperança, muitas pessoas têm fé. Muitas das vezes a sua fé é tão grande, mas às vezes está apoiada em algo errado, numa forma errada, né? Está ligada em algo errado. O que vai acontecer? Não vai funcionar da forma como você desejaria que fosse. Você está entendendo? Por isso, toda pessoa tem fé. Pequena, média e grande. Mas nós precisamos ter a fé na pessoa certa, no algo certo, no alvo certo, para que a bênção chegue. Não adianta você ter fé em coisas erradas, em algo errado. Porque aí que acontece? É a mesma coisa você te soltar no meio de São Paulo, você sem endereço. Você não sabe para onde está indo. Não. Aí você não vai acertar nunca. Né? Jesus nos dá uma orientação rápida e certeira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a minha fé, ela tem de estar apoiada em quem? Em Cristo, em Jesus, 100%. Eu não posso tirar a minha fé de Jesus, porque Jesus é o meu alvo. Ele é o meu alvo. Ele é o centro da minha atenção. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda. Você se lembra de Pedro? Quando Jesus estava sobre o barco, no meio das ondas, no mar, e quando os discípulos viram Jesus, eles pensavam que era um fantasma e que eles eram pular do barco. E Jesus disse: calma, não tema, sou eu. E Pedro se adiantou-se e disse assim: Senhor, é o Senhor mesmo? Jesus disse: sim, sou eu. Aí Pedro disse para Jesus: Jesus, permita que eu vá até o Senhor. Jesus disse o quê? Vem. E Pedro se pôs sobre as águas, começou a caminhar sobre as ondas e não se afundou. Mas chegando a um certo meio, ele começou a pensar, olhar para a direita, olhar para a esquerda e dizer assim: nossa, o que está acontecendo? Tirou fé, tirou a visão do mestre, tirou o olhar de Jesus e começou a se afundar. Assim é toda pessoa que não tem a sua fé em Jesus vai se afundar. Ele não vai ter uma vida longa. Ele não vai ter um futuro longo, um futuro abençoado. Porque a palavra de Deus nos também garante, nos diz que sem mim nada podeis fazer. Ponto final. Olha, isso é fato. Isso é real. Não adianta a gente querer se iludir, né? Se iludir com coisas que não convém, né? Com uma fé que não tem sentido, né?
Pois então Jesus, ele é o centro, ele é o nosso alvo, né? Foi ele que morreu na cruz, foi ele que deu a vida por mim e por você. Não adianta buscar fé, buscar solução para nossos problemas financeiro, espiritual, às vezes cura, fora de Jesus. Não adianta. Você vai apenas a nadar e morrer na praia, como diz o ditado. Por isso, Jesus e o próprio Deus hoje, ele está nos chamando a minha atenção e a sua atenção. Diz o texto aqui, voltando para Mateus capítulo 8, versículo 11, né? Eu quero ler o versículo 10, onde Jesus chama a atenção daquele moço, daquele homem, daquela autoridade, dizendo que eu nunca encontrei tanta fé no povo de Israel como essa. Pois então a intenção de Jesus era o quê? O que é que Jesus queria dizer com isso? Jesus queria dizer que, nossa, eu pensava que quando eu chegasse aqui no meu povo, no povo de Israel, eu ia achar a fé tremenda, fé que seja uma fé muito grande, mas não encontrei. E uma pessoa que não faz parte do povo de Israel e tem uma fé tão grande desta. Está entendendo? É igualmente hoje. Tem pessoas que no meio da igreja, às vezes é evangélica, tem andado com Cristo muito, e às vezes fica vacilando na sua fé, na dúvida, na incerteza. Se Deus vai operar, será? E fica necessitado no será, e Deus não vai operar mesmo no será, que Deus não opera na dúvida. Ou assim sim, ou não, não. Né? Pois então, Jesus está nos chamando nossa atenção para que eu e você recebemos a cura hoje e receber a nossa bênção hoje. No versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assenta-se na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha, essa é uma palavra muito importante que Jesus ele nos aconselha a ter fé. Aí você para e começa a analisar e perguntar, mas o que é fé? Fé? O que é fé? É claro, vou te ensinar o que é fé. Fé para receber o impossível, para realizar o impossível na sua vida. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que você consegue, com certeza Deus não vai fazer. Deus só opera em aquilo que você não pode fazer, naquilo que você não tem como tirar. Às vezes você imagina como eu vou se mover, não tenho força. Isso, para você. Isso aí é onde Deus entra. Deus entra com o seu poder, Deus entra com a sua força, e você olha para trás e diz assim, nossa, eu pensava que não conseguiria. Aí é onde entra a sua humildade, de reconhecer que foi Deus que fez isso. Veja que o homem de autoridade aqui de Cafarnaum, ele foi com tanta autoridade que ele tinha, com tanto título de autoridade que ele tinha, ele foi o quê? Humilde. Ele reconheceu que ele, com o poder que ele tinha, ele não podia fazer nada. Você vê que ele não podia nem dar a cura para o seu empregado. Ele precisou, né, ir até Jesus e implorando, se humilhando, né? Isso que nós queremos é de eu e você hoje, é que nós se humilhe diante de Deus, se humilhe perante o Salvador, conte
os seus problemas, conte a sua situação, conte aquilo que você está passando. Jesus, ele sabe de tudo, mas ele quer ouvir a sua voz, né? Ele quer ouvir, porque ele é pai. Quem é o pai que não quer ouvir o filho falando? Imagina você sendo pai terreno, tem o seu filho, vários filhos em sua casa, e o filho às vezes está precisando de alguma coisa e ele fica quieto. O pai sabe que ele está precisando, mas ele vai esperar que o filho se aproxime dele e fale para o pai. Só que não peça de qualquer jeito. Tem uma maneira da gente pedir. Não é atropelando as palavras, sendo agressiva no seu pedido. Não. Chegue na humildade, né? Conte para Jesus que você necessita, que você precisa receber uma cura, receber um milagre. Mas seja humilde, porque senão o mestre, ele conhece o coração. Antes de você pedir, antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pedir. Portanto, não adianta você se esconder, né? Não adianta. É necessário pedir, mas pedir com sabedoria, né? Aleluia. Louvado seja Deus. É como eu tinha falado antes sobre a fé, que eu fiz a pergunta dizendo o que é fé. Muitas pessoas têm dúvida o que é fé. E vou explicar para você o que é fé. A Bíblia é muito clara na palavra quando se fala sobre o assunto de fé. Abra aí a palavra de Deus em Hebreu capítulo 11. Vai falar sobre fé, né? Veja aqui, ó, versículo 1. A palavra de Deus diz aqui que, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Não é? Vê que loucura? A fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você não precisa ver para ter fé. É igualmente, né, a fé. Vou colocar alguns exemplos, algumas colocações para que você comece a refletir e comece a pensar, para que você não venha querer ter dúvida, né? Longe. Em nome de Jesus, caia por terra a dúvida. Fé. Vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui para que nós venhamos analisar bem. Imagine que faz 2000 anos que Jesus veio e andou nessa terra e morreu ali naquela cruz. Você vê, 2000 anos. Você estava lá há 2000 anos? Como é que você sabe que Jesus morreu lá na cruz? Tudo isso. Como é que você sabe? Faz 2000 anos. Você não tem essa idade. Mas exigiu o quê? Fé. Você não estava lá, mas você tem fé. Você, nossa, eu creio sim. Tenho certeza que aconteceu tudo isso. Isso é o quê? Fé. Né? A prova das coisas que não se vê. Você não viu, você não precisava estar lá para crer, para acreditar nesse acontecimento. Pois então exigiu de você o que? Fé. Não é? Vê que interessante? Isso é fé. Versículo 2. Por ela, pois foi por ela que os antigos alcançaram o bom testemunho, né? Foi através da fé que os antigos, que os profetas do Velho Testamento, que deram um bom testemunho, né? Foi através da fé, né? No versículo 6,
se eu ver aqui, do capítulo 11, diz aqui, ó. Hebreu capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ponto, e que Ele é galarnador dos que o buscam. Ele nos dá uma recompensa para aquele que o busca. A recompensa que Deus nos dá, tanto para mim, para você, para aqueles que o buscam, é automaticamente. Não adianta você ficar preocupado, dizer assim, nossa, eu vou buscar, mas vou ficar preocupado com o que eu vou ganhar, eu vou querer. Não, calma. Apenas obedeça. Só. Que as outras coisas vai acontecer automaticamente. Aí você me pergunta, mas como? Não tem problema, abre a Bíblia aí. Já abriu aí a Bíblia? Abre aí Mateus capítulo 6, versículo 33. Ó a receita aqui, ó. A palavra de Deus nos ensina. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pois então a receita de Deus é o quê? Buscar primeiro o seu reino. Ponto. E a sua justiça. Né? Em primeiro lugar, você tem de buscar Deus, agradar Deus. Né? Isso é o dever de nossa mente. Nós temos de treinar a nossa mente e o nosso coração a agradar a Deus. Colocar a nossa vida no eixo, na presença dEle, para que as outras coisas, quer dizer, trabalho, dinheiro, né, as outras coisas serão acrescentadas. Não queira colocar as outras coisas em primeiro lugar, porque não vai dar certo. Né? O bolo vai sair errado. A receita de Deus, que Deus ensina, é buscar primeiro, né, em primeiro o seu reino. O reino de Deus, buscar primeiro lugar, primeira tem que estar na nossa mente sempre. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é a palavra de Deus. Não adianta você querer ter sucesso na sua vida, mas querer ficar longe de Deus. Não adianta. Você não vai conseguir. Essa é a receita de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você está entendendo? Né? Aleluia, né? É como eu estava falando para você. A receita de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Abra aí as escrituras em Colossenses capítulo 3. Ó que diz a receita de Deus aqui, ó, também nova. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha. Então aqui está nos dizendo que buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra. Olha. Está mandando pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu. Começar a tirar o nosso pensamento deste mundo e começar a pensar nas coisas de Deus, em primeiro lugar. Porque as coisas de Deus são eternas. As coisas deste mundo é temporária, ela vai acabar. Né? Versículo 3. Pois morreste, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus.
quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com ele em glória. O que é que a receita de Deus fala aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 5? Ó, o que fala aqui? Ó. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a vossa natureza terrena? Olha, que interessante. Olha o que fala aqui, ó. Vossa natureza terrena. O que é? Prostituição, impureza, as paixões, a concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, a Bíblia está nos dizendo que para que nós temos de pensar nas coisas lá do alto, nas coisas de cima, não as que são da terra. E nós temos de fazer o quê? Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a natureza pecaminosa, a natureza que nos afasta de Jesus, que nos afasta de Deus. Essa natureza, ela está em nós. Nós temos de quê? Fazê-la morrer, essa natureza. É uma natureza que nos afasta do Criador. Né? E por causa, no final do versículo, na parte B, diz o seguinte: por causa destas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando eu me coloco nesse tipo de pessoa, eu estarei o quê? Eu serei colocado como um filho da desobediência. Né? Filho da desobediência. E Deus não quer isso para a minha vida e para a sua vida. Por isso Ele está nos alertando hoje. Você e eu. Nós temos de ser obediente. É como diz aqui no versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. O desejo de Deus é o quê? Quando nós partir desta vida, nós vamos nós vamos se manifestar com Ele em glória. Nós vamos estar com Ele na glória, para sempre. Né? Então, a nossa vida hoje, alguém pode olhar para mim, para você, e não pode dar nada. Porque o sistema mudando de hoje, ele te julga por aquilo que você tem. Se você tem, você é importante. Se você não tem, você não é nada. Mas no pradão de Deus não é assim. Deus não julga segundo a aparência humana, segundo o padrão do homem ou do mundo. Não. Porque se lembra lá do rico e Lázaro? O rico tinha tudo, Lázaro não tinha nada. Mas porque no futuro, no acerto de conta, quem se deu bem na história? Não foi Lázaro? Por que o rico não se deu bem na história? Não, porque a vida do rico era uma vida desgraçada. Ele tinha muito dinheiro, luxou bem, viveu bem aqui neste mundo, mas também não agradou a Deus em nada. Não adianta ter tudo, mas longe de Deus. Aonde deveria ele agradar a Deus, ele não fez. O outro, o miserável, que é um mendigo, aonde ele deveria odiar Deus, xingar e blasfemar de Deus, né? Mas ele não fez isso. Mas ele tinha motivo para isso, mas ele não fez. Ele, o que ele fez? Ele se humilhou mais e mais diante de Deus. Aí o que aconteceu? Veio a recompensa para ele. Né? Pois então Deus não julga segundo a aparência humana. Deus julga conforme as nossas atitudes. Qual é a sua atitude? Né? Qual que você chega diante da presença de Deus, diante da verdade, diante da palavra de Deus? O que é que você tem dito? Como você tem agido?
Você tem dito sim ou tem dito não? Porque isso será contado no julgamento. Será contado. Quando a palavra de Deus, tanto pela televisão, pelo rádio, pelo folheto, pelo um servo de Deus na rua, na onde você estiver, e a palavra de Deus será lançada sobre a sua vida, ela tem um peso, né? E será cobrado por isso, né? Ela tem um peso. Aí a palavra de Deus, com certeza, Deus está lá do céu esperando de você a sua resposta, o sim ou não. Se você faz caso, aquela palavra chega nos seus ouvidos e entra pelo um ouvido e sai pelo outro, Deus vai entender o seguinte, que você fez caso, você não valorizou. Você está entendendo? Agora, quando Deus olha do céu e vê que a palavra dele será lançada sobre a sua vida e você pegou aquela palavra e guardou, diz, opa, essa é para mim, eu vou obedecer. Deus olha do céu e isso também será levado em conta. Por isso é muito importante, porque no juízo final, no acerto de conta, tanto meu e seu, isso será contado, né? Será contado, porque vai ter um dia que vai ter o julgamento, né? Vai ter julgamento, vai ter o acerto de conta, vai o grande tribunal de Cristo, tanto para mim e para você, nós vamos estar lá, né? Você que diz que é certinho, né? Será para você se acha certinho, mas e Deus? Será que Deus acha você certinho? Nas suas atitudes, será que agrada a Deus? Isso precisamos o quê? Analisar, né? Será que o seu padrão de vida agradará ao Criador? Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, será que bate dentro da palavra de Deus? Né? Por isso que Deus nos deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, para que nós ajustamos a nossa vida conforme a sua palavra. Quando Deus diz não minta mais, eu não vou mentir mais. Quando Deus diz não vou falar mais palavrão, eu não vou falar mais palavrão. É difícil de fazer isso? Não. Só apenas obedecer. Porque existe uma bênção para o seu que obedece e para aqueles que não obedecem. Você me diz, por que isso? Não entendi. Vou lhe explicar. Existe bênçãos para aqueles que obedecem e existe também bênçãos para aqueles que não obedecem. Você entendeu? Não entendeu? Não, você vai entender agora. Você vai entender. Abra aí a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28. Essas são as bênçãos. Versículo 1. Se atentamente obedeceis à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a nação da terra. Essa será uma ordem, né? Você pode nos dizer o seguinte, mas e se eu não, né? Eu vou obedecer se eu quiser. Beleza, Deus não vai estar interessado no que você pensa, ou que você deixa de fazer. Não. Ele continua sendo Deus. Você obedecendo ou não. Agora, você desobedecendo, aí eu acho é melhor para você. Pois então Deus não muda. Ele nunca vai mudar. É nós que devemos mudar. As bênçãos de Deus, elas sempre vêm para aqueles que obedecem. A verdade de Deus é esta. Em Deuteronômio 28, diz que obedecer à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno.
Deus não está dizendo, por favor, me obedeça. Não. A ordem é o seguinte: eu te ordeno obedecer. Deus está dando uma ordem, né? Os mandamentos de Deus é uma ordem. Vocês são obrigados a obedecê-la. Ponto final. Porque ele sendo Deus, ele imagina Deus falar assim: ah, por favor, me obedeça. Por favor, faça isso. Deus não faz isso. Isso não existe. Deus nos dá uma ordem, né? No versículo 1 de Deuteronômio 28, fala que se atentamente obedecer à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. Ele manda. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pois então, no momento que eu obedeço a palavra de Deus, automaticamente Deus vai nos exaltar sobre todas as nações da terra. Você será sempre cabeça e não cauda. Você será sempre bênção e não maldição. Está entendendo? Né? Mas você vai falar assim: mas não é bem assim. É bem assim, sim. Pois então quer dizer que essas pessoas que têm dinheiro, têm fama, que não obedecem a Deus, não faz nada. Beleza. Se você comparar a sua vida com essas pessoas, você está perdida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que, né, lá em Mateus capítulo 7, que tem sobre as duas casas. A casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. Você está entendendo? Pois então, uma hora ou outra, essas casas que foram construídas na areia, que pode até ser que você chega, passa numa rua e você vê aquelas casas bonitas, às vezes com carro importado na garagem, às vezes as pessoas dali que moram ali têm sua conta bancária que está no nível, né? Tudo bem, mas só que a vida dessa pessoa está na areia. Uma hora ou outra, num acertamento de conta, elas vão aparecer diante do Criador conforme o rico de Lázaro, pobre e nua e miserável. E aí? Não é errado ter dinheiro, ter fama, ser uma pessoa de alta sociedade, com dinheiro no bolso, uma conta bancária alta, não. Porque vê Salomão era riquíssimo, não é? E foi bênção. O problema é saber usar, é saber reconhecer que tudo que você tem, tudo que você teve é de Deus, é para Ele. E você vai prestar conta por tudo aquilo que Deus lhe deu, por toda a sua história de vida aqui na terra. Isso é a certeza, isso é real, isso é fato. Você está entendendo? A Bíblia diz aqui, em Deuteronômio 28, versículo 2, se ouvis a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos verá sobre ti e te seguirão. Porém, tem um porém, né? Se ouvir. Portanto, eu posso escolher ouvir e não ouvir. É uma opção minha. Você está entendendo? Não é uma opção de Deus. Não. Deus quer que você ouça. Mas aí depende de você querer ouvir ou não. Você está entendendo? É o segredo. Portanto, eu posso ouvir Deus falar e ignorar Deus falar, né? E recusar Deus falar, né? Aí no versículo 3, bendito será na cidade e bendito será no campo. Portanto, você será, quando você ouve a palavra de Deus e obedece, você será sempre bendito, tanto na cidade como no campo. Portanto, tudo onde você estiver, você será uma pessoa abençoada. Aí você pode dizer, mas como? Às vezes você está até deitado numa cama, às vezes passou por uma dificuldade, né? Mas calma, isso é só físico.
mas espiritualmente você é abençoado. Num dia que você partir desse lugar, será benção, será benção. Não se preocupe, né, com a sua aparência terrena. Você tem que se preocupar com o espiritual, com a sua bênção espiritual, não com o terreno. O terreno, ele é automático, ele vai acontecer automático, né? Veja, no versículo 4: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, a cria da tua vaca e das tuas ovelhas. Então você será bendito. Você será bendito, né? Isso aqui que eu estou lendo para você que está nos ouvindo aí na sua casa, está aí de folga, às vezes de férias, né? Isso será as bênçãos de Deus, né, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. As bênçãos, só bênção. Mas tem o porém, se ouvir. Agora eu lhe pergunto, mas se eu não quiser ouvir? Aí você vai ler a partir do versículo 15. Mas se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, se não guardais e se não cuidais de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então verá sobre ti todas essas maldições e te atingirão. Será maldição, e você não precisa se desviar da maldição. A maldição vai te encontrar onde você estiver. Não se preocupe, é igualmente a benção. Você não precisa correr atrás da benção. A benção vai te seguir, porque é projeto de Deus isso. Deus já planejou isso. É igualmente a maldição. Se você não ouve a voz de Deus, não obedece à voz de Deus, será maldito. Maldição verá sobre ti e atingirão. Maldito será na cidade e maldito será no campo. Ó. Aí você continua lendo. Eu não vou ler que é muito grande as coisas aqui. Aqui em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, fala sobre as maldições. E você na sua casa, aonde você estiver aí, você abre as escrituras num tempo de folga. Sente aí, comece a ler, analisar, né? Que Deus vai falar ao seu coração fortemente. E acorde antes acontecer, né? Isso é a palavra de Deus, né? Não estou inventando, não é a minha palavra, né? Não é a palavra dos crentes, não. Não é a palavra de fulano, de tal, de cicano, não. Essa é a palavra de Deus que estou te falando, que estou lendo apenas. Aleluia, louvado seja Deus. Quero chamar a sua atenção sobre a salvação. Aqui em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é te salvar. Deus só veio nesse sentido, é te salvar. Se preocupou com você, porque Ele quer lhe salvar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perda, mas tenha vida eterna. Você imaginou vida eterna? Vida que nunca acaba, né? Vida eterna, algo infinito, que nunca se vai acabar, né? Aí você me pergunta, o que é isso? O que é isso? Né? Mas será que eu posso alcançar isso? Sim. Depende de você querer. Depende de você. Aí você fica, como? Você me pergunta. Sim, calma. Vou te explicar agora. Abra aí a palavra de Deus aí. Em Romanos capítulo 10, versículo 8. Olha o que diz. Mas o que diz a palavra? Está junto de ti. Está na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor
em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre dos mortos, será salvo. Ó, você não pode dizer, mas o que diz a palavra? O que está dizendo a palavra para você hoje? O que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? E o que é que a palavra de Deus está fazendo você dizer? É você confessar. Ó, a palavra de Deus está junto de ti. Está na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. O que é que eu estou falando para você hoje? Eu não estou pregando para você? Olha, versículo 9. Olha o que diz. Com a tua boca confessar Jesus. Você tem que confessar Jesus como Senhor. Você tem que declarar Jesus em tua vida como Senhor. Dizer, Jesus, você é meu Senhor. Ponto final. Em teu coração crere que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto final. Essa é a palavra de Deus. Tá vendo? Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, o desejo de Deus para a sua vida. Você que está nos ouvindo. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. O desejo de Deus é esse. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. A qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó. Pois então o desejo de Deus, para a minha vida e para a sua vida, é que deseja que todas as pessoas do planeta Terra, todos, se salvem. O problema, Deus quer salvar, mas o problema é os homens querer ser salvos. Porque ninguém quer ser salvo. Alguns querem, mas outros não. Não querem consertar a sua vida, por isso não será salvo. Você está entendendo? Eu quero louvar a Deus por essa palavra. Que Deus venha tocar em seu coração hoje com essa palavra. Né? Que Deus venha falar ao seu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh Deus, te louvamos, Pai, por mais esse momento, Pai. Obrigado por essa tarde. Obrigado por essa salvação que o Senhor tem nos dado. Através de teu Filho Jesus. Através, Pai, do teu sangue naquela cruz derramada. Prestamos gratidão a Ti, Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor. Oh Deus, só o Senhor tem poder de transformar a vida e mudar a vida. Só o Senhor tem poder, Pai, de mudar, oh Deus, do pior para o melhor. Só o Senhor tem o poder de mudar nossos corações e inclinar as nossas memórias, Pai. Oh Deus, cada pessoa, Pai, cada pessoa necessita do Teu perdão, necessita, Pai, da Tua bênção, Senhor. Necessita do mover do alto. Oh Deus, nós necessitamos do milagre. Necessitamos de paz, alegria. Oh Deus, de salvação. Deus, move as águas, Pai, agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, muda agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Move agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Oh Pai, move as águas, Senhor. Intercede pela minha vida. Intercede pelos meus familiares, de perto e de longe. Oh Deus, intercede pelos daqui, Senhor, que estão espalhados por toda a segunda face da toda a terra. Oh Deus, intercede pela igreja, batalhão de Cristo, por nossos irmãos em Cristo, aqueles que estão fracos na fé, fortalece. Aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, Pai, toque nos seus corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro, Pai, em Teu nome, consagra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. E louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Só tem o poder de salvar, Pai. Só o Senhor tem o poder de mover, Pai, as águas em nosso favor. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Caia por terra as barreiras, as dificuldades. Oh, Deus, nos leva nossas memórias cativas a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa, Pai, a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. E louvado seja Deus, Pai. Amém. E louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Santo. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, toda a sua família, tudo aquilo que você tem às vezes planejado em sua vida. Deus vai fazer um milagre hoje. Aquilo que você sonhou, às vezes você até parou de crer. Não pare de crer. Confie, creia em Deus. A palavra de Deus diz: creia em Deus, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Assim disse Jesus. Creia. Vamos crer em Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Amém? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.